Boa noite, meus amados. É bom estar com vocês nesta noite. Esse culto maravilhoso. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra do Senhor pelo pastor Bruno. E vamos ouvir também a nossa equipe de louvor cantando alguns cantos maravilhosos. Deus te abençoe ricamente, então. E ouça essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Ok? Vamos continuar com louvor. Começar com louvor aqui agora. E em seguida, a palavra do pastor Bruno. E vamos então desfrutar do que Deus tem para nós. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe nessa noite. Paz, Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Primeiro louvor, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor onde a sua mão, o seu poder sobre mim, os seus apertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor onde a sua mão, o seu poder sobre mim, os seus apertos hoje eu vou contemplar. Seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos E vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os seus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora O seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. eu quero ver agora O seu poder, a tua glória. inundando meu ser. Vou levantar as mãos, Vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor. vou louvar. Teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas.
soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, Criou a natureza, como o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Senhor. Toda a terra se encherá. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, a sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu o faraó. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Feliz em estar aqui mais uma vez com os irmãos para trazer então a palavra do Senhor à Igreja Cristã Evangélica aqui da cidade de Jardim. Deus abençoe a vida de vocês. Então, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9. Mateus, capítulo 5, verso 9. Mateus, capítulo 5, verso 9, diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esta noite, esse momento, Senhor Deus, que o Senhor separou, ó Pai, os teus filhos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Senhor Deus, vai de encontro a cada vida, Senhor Deus,
toca, Senhor Deus, transforma, reaviva a Tua palavra, Senhor Deus, no meio do Teu povo. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, nós estamos vivendo, então, tempos de incessantes guerras e conflitos. Um dos problemas que está acontecendo aí na sociedade, essa questão da pandemia, né, tem deixado, então, o povo meio aflito, o povo, assim, com medo, né? E a verdade é que, quando nós assistimos os telejornais, a gente se depara, então, com uma realidade aí caótica, né? Então, algo meio que nos deixa aí com um certo receio. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer também que o nosso mundo, ele sempre viveu também de forma caótica, violenta e até mesmo cruel. No cenário brasileiro, quando a gente pensa em violência, a gente já pensa em guerra. Guerra de policiais contra traficantes, guerra na nossa política, né? O poder executivo que briga com o legislativo, que briga com o judiciário. E aí, se você for jogar aí para o mundo vive em guerra também, guerras civis, guerras aí, entre religiões, enfim, meus irmãos. O que nós mais queremos, com certeza, é paz. Aqueles inocentes que estão no meio desse fogo cruzado, o que eles mais querem, com certeza, é viver em paz, né? E aí Jesus vem, então, ali falando com o povo, um povo que estava ali esperando de Jesus uma palavra desafiadora, né? Eles queriam um mestre, eles queriam um rei que fosse de guerra, que fosse ali para lutar, para libertar o povo de Israel das mãos de Roma. Mas aí Jesus vem e fala assim que felizes são os pacificadores. Então, meus irmãos, o que será que Jesus quis dizer com isso, né? Então, hoje, nesta noite, vamos aprender aí 2 lições que nos encorajarão a cumprirmos, então, essa palavra de Jesus nas nossas vidas, que é felizes são os pacificadores. Então, 2 lições para a gente nesta noite. A primeira, então, para você, o que é, então, um pacificador? O que é um pacificador? No grego, então, a palavra que Jesus usa aqui é a erenopoios, que significa, então, aquele que ama a paz. Ou seja, seria como se Jesus estivesse falando, felizes são os que amam a paz. Né? Irmãos, então eu queria já iniciar, para a gente saber mesmo o que é paz, o que é ser um pacificador, eu queria falar, então, o que não é paz. O que não é ser um pacificador. Primeiro, não é paz, meus irmãos, você ter ausência de conflito. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, olha, acabou as guerras, acabou os conflitos, então nós estamos em paz. Mas, irmãos, isso não é verdade. Nós nunca vamos parar com os conflitos. Você sabe por quê? Paulo vai dizer lá na carta dele aos Coríntios que não há comunhão entre luz e trevas. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas, meus irmãos. Então não tem como nós termos paz. Essa paz de ausência de conflito. Sempre vai existir o conflito. Sempre vai existir a questão do pecado. O pecado, com certeza, é a fonte de todos os conflitos. Vocês lembram da história? Quando foi que a paz deixou de existir no mundo? Isso mesmo, lá no Jardim do Éden, quando o pecado entra na humanidade. Ali, quando Adão e Eva estão ali no lugar perfeito, ali não existia pecado, ali existia paz. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Ali, Eva peca, o homem peca, e ali o pecado entra no mundo. A partir daquele momento, meus irmãos, o que acontece com essa questão do pecado? O pecado traz guerra, o pecado traz conflitos. Ali, Caim tem o conflito com o seu irmão Abel. E o que acontece? O resultado disso é morte. É morte. Mas por que aconteceu essa morte? Por que aconteceu esse conflito?
porque a paz não estava mais reinando. O conflito aconteceu. E depois que aconteceu esse conflito, meus irmãos, o Caim, ele é desafiado por Deus para que ele viva uma vida reta. Meus irmãos, o que a gente tem que entender é que sempre vai existir conflito. Sempre vai existir a luta entre o pecado e o nosso espírito. Então, meus irmãos, a segundo, paz também não é trégua. Não é trégua, meus irmãos. Você sabe o que é trégua? É aquele negócio assim, olha, nós vamos parar um pouquinho. É deixar de atirar por um tempo. É deixar de fazer com que o conflito aconteça por um determinado tempo. Certa vez, isso aconteceu em 1914. 1914, Primeira Guerra Mundial. Está ali os ingleses de um lado, os alemães de outro, está ali na véspera de Natal. Aconteceu algo, meus irmãos, que é chamado a trégua de Natal. O que seria a trégua de Natal? Determinado momento ali, na véspera de Natal, ali de 1914, os soldados ingleses, eles gritam ali para os soldados alemães para que eles pudessem cessar fogo, parar um pouco o fogo, parar um pouco o conflito, parar um pouco a guerra no dia 25, que seria o dia de Natal. E aí houve aquele silêncio. E aí os alemães respondem ali para os ingleses e eles ali dão uma trégua. No dia 25 de 1914 ficou marcado na história mundial esse dia, a trégua de Natal. E ali, meus irmãos, eles cantaram, eles até trocaram presentes. Olha só o que aconteceu no meio de uma guerra. Houve uma trégua. Mas será que a paz reinou ali naquele lugar? Não. Sabe por que não, meus irmãos? Porque no dia seguinte, no dia 26, eles começaram de novo, um a matar o outro, começaram de novo a guerrear um contra o outro. Então, meus irmãos, trégua não é paz. Trégua não é paz. Terceiro, apaziguamento. Apaziguamento também não é paz. Você sabe o que é apaziguamento? Apaziguamento é você falar assim, não, deixa quieto, para com isso, esquece isso aí, esquece esse assunto, meus irmãos, não existe isso de esquecer. Sabe por quê? É como se você tivesse pegado aquele problema, aquele conflito e jogado para debaixo do tapete. Num determinado momento você vai varrer de novo aquele tapete e você vai tirar aquela sujeira para fora e aí está de novo o conflito, ali está de novo a guerra, ali está de novo a discussão. Então, meus irmãos, apaziguamento não é paz, trégua não é paz, falta de conflito não é paz. Então, o que é paz, meus irmãos? Paz é quando o problema é resolvido. Quando o problema é resolvido. Então, meus irmãos, um pacificador, com certeza, é aquele que resolve problemas. Não é aquele que quer uma paz momentânea ou é aquele que finge estar resolvendo, não. Ele resolve o problema. Um pacificador, com certeza, meus irmãos, é aquele que encontrou a verdadeira paz. E quem é a verdadeira paz? Isaías 9,6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, meus irmãos, um pacificador é aquele que já encontrou, com certeza, Jesus. E aí ficou uma pergunta para você. Você já encontrou a paz em sua vida? Você já encontrou essa verdadeira paz em sua vida? O pacificador, com certeza, meus irmãos, ele compreendeu as Escrituras e ele procura viver de acordo com o que as Escrituras ensinam. Hebreus 12:14 vai dizer assim, segui a paz com todos, no que depender de vós, tenham a paz com todos os homens. Romanos 12:18. Então, meus irmãos, pacificador, com certeza, é aquele que está disposto a estabelecer a paz entre as pessoas. E, acima de tudo, que está disposto a estabelecer a paz entre o homem e Deus. Martin Lloyd Jones, comentando aí essa bem-aventurança, ele vai dizer assim, que o pacificador é um homem que se preocupa, em última análise, com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus. Então, meus irmãos,
O que é então um pacificador? Com certeza é aquele que resolve o problema. O que é um pacificador? É aquele que tem a verdadeira paz, que com certeza é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira paz. Então, diante dessa definição que eu passei para os irmãos, faço a pergunta para você. Você se considera, então, um pacificador? Ou seja, você é aquele que não divide as pessoas, mas se une às pessoas em Cristo. Você é aquele que apresenta Cristo para as pessoas? Então está aí um desafio para a igreja cristã evangélica aqui da cidade de Jardim, né? Apresente a verdadeira paz às pessoas em nome de Jesus. Então vamos lá na prática. O que é então ser um pacificador? E vale ressaltar, meus irmãos, que não adianta eu só vir aqui falar o que é paz, falar que o pacificador é aquele que ama a paz, mas se isso não for praticado, isso é inútil. Tá? Então, meus irmãos, coloquem em prática o que está sendo ensinado nessa noite. Né? Então, vamos lá de forma prática. O que é ser um pacificador? Primeiro, um pacificador, ele refreia a sua língua. Irmãos, a gente sabe que um dos principais problemas, brigas e discórdias que acontece no meio do povo, no meio do mundo, no meio da nossa sociedade, é por causa da língua. As pessoas, meus irmãos, falam coisas e ali, diante dela, do que ela falou, acontece a discussão, acontece o problema. Né? Então, meus irmãos, um pacificador, ele refreia a sua língua. Ele cumpre a palavra de Deus que diz que todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Na medida, meus irmãos, que você refreia a sua língua, você consegue sim ter esse freio do se irar. Você consegue ser tardio para se irar, você consegue evitar, meus irmãos, o conflito, você consegue evitar a guerra, o problema lá na sua casa. Pode olhar, meus irmãos, quando você teve muitos conflitos na sua vida, você pode ter certeza que um dos problemas, com certeza, foi alguém falou demais. Alguém conversou demais. Alguém falou coisas que não devia, ou no momento errado, na hora errada, falou as coisas que não deviam, e ali aconteceu o problema, ali aconteceu o conflito. Quer ser um pacificador? Refreie a sua língua. Tiago 1,26 vai dizer, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião, então, é vã. Provérbios 17:28, 17:28, um texto muito conhecido dos irmãos. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Ou seja, até um tolo pode se passar por inteligente se ele só ficar calado. Ou seja, seja sim tardio para falar. Refreia a sua língua. Segundo, exerça o perdão, meus irmãos. Aqui está uma qualidade essencial para quem quer paz. Sabe o que é? Seja perdoador. Libere perdão. Irmãos, nós somos pacificadores quando nós perdoamos. Existe, meus irmãos, um tipo de guerra interior dentro da pessoa quando ela não libera perdão. Ela fica com mágoa, tristeza, rancor. Isso tudo porque ela não liberou perdão. Ela fica guardando mágoas de 5, 10, 15, 20 anos atrás e não libera perdão. O verdadeiro pacificador, ele é perdoador. E você já decidiu então liberar perdão? Aquelas pessoas que te magoaram há vários anos atrás. Libera perdão, meu irmão. Não fique com essa mágoa no seu coração. Se liberte disso. Em nome de Jesus. Terceiro, o que significa então ser pacificador? Então, na prática, primeiro, refreia sua língua. Segundo, exerça perdão. Terceiro, restaure relacionamentos. Meus irmãos, o verdadeiro pacificador entende que a obra é de Deus. Ele não faz divisão das pessoas, muito pelo contrário, ele une as pessoas em Cristo. Ele traz a união. 2 Coríntios 5,18 vai dizer, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as tuas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu irmão, o verdadeiro pacificador, aquele que ama a paz, ele com certeza faz com que o povo fique unido. Você sabe o que mais estraga a igreja, meu irmão? É a desunião. Um quer resolver um negócio de uma forma, outro quer resolver de outra forma, e não se unem. Fica aquele povo dividido. John MacArthur, um pastor e escritor norte-americano, ele comentando, então, essa bem-aventurança, ele vai dizer assim: o homem que divide os homens é um agente do diabo, e o homem que os une está fazendo a obra de Deus. Presta atenção. Você é um filho de Deus ou você é um agente de Satanás? Se você causa contenda no meio do povo, com certeza é um agente de Satanás. Deus abomina, meus irmãos, quem causa contenda no meio do seu povo. Não seja essa pessoa, seja um pacificador. Une essas pessoas, lembrando que união não é o deixa para lá, meus irmãos, é resolver o problema, é resolver o conflito, não é, não, deixa para lá, não, é resolver. Seja essa pessoa que vai resolver o problema em nome de Jesus, amém? E diante, meus irmãos, dessa missão que nós temos, então, vamos nos esforçar e trabalhar para que essa paz verdadeira chegue aí no seu lar, chegue na sua casa, chegue nos seus vizinhos, chegue nos seus amigos, em nome de Jesus. Seja, sim, um reparador de brechas e não um levantador de contenda. Façam com que elas cessem, não que elas aumentem, em nome de Jesus, meus irmãos. Seja usado por Deus para trazer paz por onde quer que você for, em nome de Jesus. E quarto, a quarta lição que nós temos aí para fazer com que a paz seja prática na nossa vida, é claro, evangelizar. Não tem como, meus irmãos, você cumprir essa verdadeira paz no seu coração, na sua vida, se você não evangelizar. Quando nós levamos, então, ao homem o evangelho da paz, estamos, então, exercendo nosso papel como embaixadores do céu na propagação da verdadeira paz, na propagação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, a gente restaura relacionamentos? Sim, mas restaura mediante Cristo. Não existe, meus irmãos, a paz verdadeira sem Cristo estar no meio. Então, meus irmãos, quando você for resolver uma situação, algum conflito, lembre-se, sempre fale de Jesus. Sempre fale de Jesus. Sempre pregue a palavra. Sempre pregue o evangelho, meus irmãos. Não adianta você tentar resolver conflitos entre o mundo e Deus. Trevas e luz não combinam. Então, meus irmãos, sempre vai trazer a paz. Quer ser essa pessoa que resolve o conflito? Quer ser essa pessoa que resolve as situações? Pregue Cristo. Fale de Jesus. Não cesse. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra em nome de Jesus. Então, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Então, meus irmãos, pratique a paz em nome de Jesus. Segundo e último, quais então são as recompensas de ser um pacificador? O restante do versículo vai dizer para nós. Ele diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, qual é a recompensa, meus irmãos, de você ser um pacificador? A recompensa é de você ser chamado filho de Deus. Você vai ser chamado filho de Deus. Então, meus irmãos, nascemos na família do pecado. Nascemos em pecado, mas quando nós nos voltamos para Cristo, nós somos adotados para sermos filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus. Então essa bem-aventurança vai dizer isso, que nós vamos ser chamados, sim, filhos de Deus. Então o que é ser chamado filho de Deus? Irmãos, é a ideia de você pertencer a algo, pertencer a alguém. É como se nós tivéssemos falado assim: se nós somos pacificadores, nós pertencemos a Cristo. Pertencemos a Cristo. Então, meus irmãos, é importante que você saiba disso, que você só se torna
filho de Deus a partir do momento que você é pacificador. E para você ser pacificador, primeiro a verdadeira paz tem que estar dentro de você, que é quem? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está dentro de você, e você ali pode passar essa paz para as pessoas, então você tem essa herança. E aí quando você recebe essa herança, irmãos, quando ela é recebida, né? Quando nós recebemos a herança, com certeza dos nossos pais, né? Então nós temos uma herança. Então, qual que é a nossa herança? Com certeza, a nossa herança é a vida eterna. A nossa herança, meus irmãos, é nós caminharmos com Cristo, nós caminharmos para o alvo até chegarmos ao encontro do Deus Todo-Poderoso. E nós ouvimos a frase: entre na minha alegria eterna. Queridos, esse é o sonho de todo cristão. É o que ele tem que almejar. É essa herança, meus irmãos. É você chegar naquele dia e Jesus Cristo olhar para você e dizer: entre, meu filho, entre na alegria eterna. Essa é a herança que Jesus tem para te dar. E outra, irmãos, não é a herança humana. Não veja, meus irmãos, a herança como algo humano, porque a herança humana é o seguinte: olha só, você tem aí 5 filhos, né? Você deixa aí uma herança de 200 mil reais, né? Você tem uma herança de 200 mil reais e você deixa para os seus 5 filhos. O que vai acontecer? Essa herança vai ser dividida, né? Então vai ser dividida em partes iguais, 40 mil reais para cada um. Ou seja, meus irmãos, a herança não é total, a herança é dividida. Mas será que a herança de Deus é assim também? Não. A herança de Deus, meus irmãos, é total para todos. Tudo que é do Pai é do Filho. Nós vamos ter acesso livre à eternidade, louvado seja o Senhor. E é isso que nos aguarda, meus irmãos. Uma eternidade total, não é dividida. É o que Paulo vai dizer quando ele vai falar ali que já cumpriu ali o bom combate, né? Ele vai dizer assim que a coroa da vida que está ali preparada para ele, mas não só para ele e para todos quanto amam a sua vinda. É a mesma coroa que Paulo está usando. Eu vou usar, você vai usar, nós vamos usar na eternidade, meus irmãos. Vamos ter ali a mesma coroa, a mesma herança. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, Deus concede essa herança aos seus filhos. Uma herança que nós chamamos, com certeza, de vida eterna. E é isso, meus irmãos, essa é a herança. 1 João 5,11 vai dizer aí: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu queria concluir esse momento nosso aqui, dizendo, meus irmãos, sejamos então, cada um de nós, imitadores de Cristo, imitadores do Príncipe da Paz. Ele nos deixou a paz. Ele mesmo disse, João 14, 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações e não tenham medo. E eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Primeiro, eu queria que você fechasse seus olhos. Aí mesmo na sua casa, aí mesmo no seu lar, você vai fechar os seus olhos. Primeiro, você vai pensar em alguém que está precisando dessa verdadeira paz. Você vai ser um intercessor nesse momento. Você que conhece alguém aí, que necessita de conhecer essa verdadeira paz que é Jesus, você vai interceder por essa pessoa. Então, enquanto eu estiver orando, você vai colocar essa pessoa na presença do Senhor. E se for eu, pastor, que seja você, meu irmão. Se você precisa dessa paz no seu coração, não a paz como o mundo a dá, a paz que Jesus dá, no meio do conflito, você sente essa paz, porque Jesus está contigo. Então, coloca essa pessoa, se for você, coloque a sua vida então na presença do Senhor. Deixe Deus falar com você, deixe Deus te usar para ser abençoador nesse momento. E lembre-se,
Não pare de orar por essa pessoa. E quando você tiver a oportunidade, fale de Cristo para ela, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Momento, Senhor Deus, de dissertação da Tua palavra, ó Pai. Momento, Senhor Deus, que nós entendemos, ó Pai, o que é realmente ser um pacificador. Nos use, Senhor Deus, para ser essa pessoa de paz, essa pessoa que ama a paz, essa pessoa, Pai Celestial, que leva a paz àqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, ó Pai Celestial, sendo usados por Satanás, sendo aí, ó Pai Celestial, abatidos, sendo aí, tendo a sua alma pesada, Senhor Deus, tendo o seu fardo pesado. Quero, Senhor Deus, colocar na Tua presença, Senhor Deus, esta pessoa que esses irmãos estão pensando neste momento. Ô Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Vai de encontro a essas vidas, ó Deus. Ó Pai Celestial, que seja, Senhor, um início, Senhor Deus, de uma conversão. Seja o início, Senhor Deus, de uma restauração, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, essas vidas. Ó Pai Celestial, transforma, Senhor Deus, essas vidas pelo Teu poder, ó Deus. Ó Pai Celestial, vai de encontro a cada vida. Faça a Tua obra, a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Pastor, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição a serviço do reino, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pastor Bruno, muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Tá? É um prazer enorme ter você conosco nessa noite de hoje. Deus possa te abençoar ricamente. E quero orar pelo pastor Bruno, que pode abençoar você, a igreja, e já finalizando nosso culto dessa noite, em nome de Jesus. Então vamos lá. Pai, obrigado por essa palavra. Nós aprendemos com as bem-aventuranças nessa noite. Obrigado porque Deus falou claramente a nossa vida. Que aqueles que nos ouvem, que ouviram o Teu servo nessa noite, que eles possam ter atitude de mudança na sua vida e então aprender a perdoar, aprender a se dar bem um com o outro, que eles venham a ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Então derrame a Tua graça para que nós possamos compreender e praticar Tua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Meus amados, Deus abençoe vocês e fiquem em casa e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.